Todos nós conhecemos aquela pessoa que é cheia de si, se acha muito boa e inalcançável em um determinado assunto ou trabalho, até quer ficar ensinando outras pessoas, sendo que na verdade é incompetente, muito ruim no que faz, não sabe de nada e nem tente dizer que essa pessoa não é tão boa assim, porque com certeza você vai estar comprando uma briga. Sabe aquele seu amigo que no futebol ou em algum jogo online se acha o melhor do time e fala de si próprio como se fosse profissional, sendo que na verdade ele joga de um jeito horrível? Um outro muito bom exemplo que eu poderia usar são daquelas pessoas que vão naqueles programas de canto na televisão, pagam o maior mico cantando, pior do que uma matraca, e ainda saem de lá indignadas, como se os jurados e todo o resto do mundo não soubessem reconhecer algo divino. Agora, e se eu te disser que isso é científico? Estudos e experimentos já foram feitos para comprovar que algumas pessoas podem ser tão incompetentes ou ignorantes em determinadas áreas a ponto de não conseguirem enxergar a diferença entre algo mal feito e algo profissional, algo precário e algo muito bem executado. Falando de forma mais aberta para todo mundo entender agora. Algumas pessoas são tão burras que não têm a capacidade de perceber que são burras. São completamente desprovidas de qualquer habilidade ou conhecimento em alguma área e querem desafiar os experts daquela área. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a me seguir nas outras redes sociais. No vídeo de hoje, iremos conhecer o experimento Dunning-Kruger, uma experiência que nos provou como o egoísmo e a ilusão de superioridade de algumas pessoas impedem que elas reconheçam os próprios erros. Conheçam a loja do canal, que inclusive está com coleção nova, várias camisetas e outras peças de roupa também, com as temáticas incríveis que abordamos por aqui. Cada camiseta é feita em 100% algodão, tecido confortável, costura reforçada, tudo feito com muito capricho. E essa nova coleção foi idealizada por Rafael Mortari, um artista muito brabo que transformou vários temas em estampas fantásticas. Se você quiser conferir, www.daddyjack.com.br. Nos Estados Unidos, certa vez, foi feita uma pesquisa entre os engenheiros de uma grande empresa. Nessa pesquisa, 43% dos engenheiros se colocaram entre os 5% dos melhores engenheiros, os mais capazes. Ou seja, é muito fácil entender o grande erro que acontece aqui. Simplificando, se essa empresa contava com 100 engenheiros, 43 deles acham que estão entre os 5 melhores, o que é simplesmente impossível. Uma outra pesquisa norte-americana também mostra algo mais fácil da gente identificar no nosso dia a dia. No trânsito, cada pessoa acha que dirige muito bem e todas as outras dirigem muito mal. Os resultados dessa pesquisa mostram que 88% dos motoristas acham que dirigem acima da média. Senhoras e senhores, quase 90%, quase todo mundo, acha que dirige muito melhor do que a maioria. Conseguem ver a discrepância? No trabalho, no trânsito, na escola, nos esportes, nos games, até mesmo numa simples conversa e troca de ideias. Nós podemos encontrar pessoas que se consideram superiores em qualquer área, mas apenas se consideram, porque não são na maioria dos casos. Pessoas que não estudam nada e querem falar de coisas que não entendem, como se dominassem o assunto. Pessoas que são horríveis em algo e se acham muito boas.
Para ficar mais fácil, podemos resumir os sintomas desse problema em 2 pontos. Pessoas assim falham em reconhecer a sua própria falta de habilidade ou conhecimento em algo e falham também em reconhecer a habilidade e o conhecimento verdadeiro de outras pessoas nesse algo. Um experimento que mediu isso de forma mais cirúrgica foi o Dunning-Kruger. Em 1999, David Dunning e Justin Kruger, 2 psicólogos sociais e professores de uma universidade americana, se juntaram, criaram uma espécie de teste, uma espécie de prova, cujo o intuito não era apenas medir o nível de conhecimento dos participantes, mas também o quanto eles se sentiam confiantes perante os assuntos que seriam abordados. E o resultado final foi esse aqui. No gráfico, a linha horizontal nos mostra a experiência das pessoas em determinado assunto, indo de uma pessoa leiga, alguém que não entende, nunca teve contato com aquilo, até um mestre, um expert. E a linha vertical nos mostra a confiança dessas pessoas, ou seja, como vocês podem ver, o gráfico nos mostra que muitas pessoas completamente leigas, desprovidas de qualquer informação, conhecimento ou habilidade em alguma área, podem ser tão ou mais confiantes do que pessoas que já estudaram muito ou dominam muito essa área. Não é absurdo? Nesse ponto da história, eu gostaria de deixar a minha opinião. Uma superioridade ilusória é um prêmio falso dado a si mesmo por uma pessoa medíocre. O que mais me chama a atenção nesse gráfico é que, visualmente, eu não estou exagerando, as pessoas que não sabem de nada podem chegar a se achar mais entendidas ou ter mais certeza das coisas do que os profissionais no assunto. Mas afinal de contas, como esse experimento foi feito? Agora que vocês vão entender, fica mais interessante ainda. Antes de começar, é bom dizer que os temas das provas foram diversos: gramática, raciocínio lógico, interpretação, mas os resultados de todos os temas foram similares, ok? E estamos olhando para um deles. Esse gráfico na vertical agora nos mostra as notas, indo de 0 a 100. Todos os participantes do teste, no final dele, foram divididos em 4 grupos, indo do grupo 1, com as piores notas, que são os leigos, até o grupo 4, os experts, que, óbvio, consequentemente, ficaram com as melhores notas. A linha vermelha nos mostra a nota real, a nota média de cada grupo, e a linha azul é a grande sacada do experimento. Cada participante tinha que deduzir também a própria nota, dizer quanto achava que iria tirar no final. E agora que vocês já entenderam tudo, podem observar que os piores chutaram uma nota de 60 e tiraram menos de 20, e os mais preparados e capacitados chutaram algo em torno de 70 e tiraram mais de 80. E isso é muito interessante. Vemos que o efeito Dunning-Kruger pende para os 2 lados da balança. Pessoas muito capacitadas podem se subestimar. Mas por que isso acontece? A resposta é simples. Os profissionais jogaram a própria nota para baixo porque eles entendem do assunto e sabem da complexibilidade e das dificuldades das áreas que dominam, sabem reconhecer o que é difícil de fazer, o que ainda não foi descoberto, o que ainda precisam estudar. Enquanto para alguém que não entende nada do assunto, tudo pode parecer muito fácil. Muitas vezes nós desmerecemos os trabalhos dos outros, achando que é simples, que qualquer um poderia fazer, que um profissional está cobrando muito caro. E é por isso que coisas assim acontecem. Desde coisas muito simples e banais,
como essa senhorinha que foi reformar uma pintura de Jesus do século XIX e acabou fazendo isso para coisas medianas que já passam a preocupar um pouco mais, como os completos bobos, usando a palavra bobo para ser educado, que passam por cima de séculos de conhecimento acumulado, não enxergam a tecnologia usada à própria volta e ignoram os cientistas, cometem mais uma dezena de crimes contra a inteligência, para falar que a Terra é plana. E por fim, isso escala para níveis de fato preocupantes e nocivos, como o próprio boçal da República, que fica falando que dentro de vacina tem vírus e por isso ele não vai usar. Sim, seu boçal, dentro de uma vacina vão vírus já mortos ou enfraquecidos, para que o nosso sistema imunológico aprenda a combatê-los sem os riscos no máximo, ou no máximo com poucos efeitos colaterais, para enfim o nosso corpo alcançar a imunidade. Para se tornar imune a um vírus, o seu corpo tem que ter contato com ele, pelo menos uma vez. É por isso que todo mundo pega a catapora uma vez para nunca mais. Aprendeu aí o boçal da República? Estuda! Enfim, todas essas pessoas, o cara que canta mal e acha que manda bem, o seu amigo prata no LOLzinho que fica xingando quem é platina e diamante, aquele técnico de futebol de sofá que diz que faria escolhas melhores que o técnico do time, e até mesmo o fundador de um certo podcast que quer dar opinião sobre tudo sem ter estudado nada, sem entender a complexidade das coisas, que diz que estatísticas e fatos não são importantes para uma conversa. Todas essas pessoas são vítimas do efeito Dunning-Kruger. Achismo e nada valem a mesma coisa, senhoras e senhores. Até mesmo em comentários de YouTube podemos observar isso. Vivemos numa época onde vários assuntos delicados são discutidos: racismo, política, homofobia, aborto, legalização de drogas. Todo mundo quer ter opinião sobre isso, mas poucos mesmo, param para estudar e tentar entender o problema em todas as suas camadas. Seja quem é contra e seja quem é a favor. Tem gente por aí falando que é comunista sem nunca ter aberto esse maldito livro, ou falando em intervenção militar sem fazer ideia das heranças horríveis que temos disso até hoje. Esse mesmo povo fica xingando um ao outro de comunista e fascista mais uma vez, sem fazer ideia do que essas palavras significam. E se acham donos da verdade. As pessoas no efeito Dunning-Kruger são ignorantes. Elas ignoram o mérito de outras pessoas, ignoram fatos, ignoram descobertas, ignoram dados e estatísticas, ignoram histórias que já tivemos na prática e nem procuram saber de tudo isso antes de saírem falando. Ignoram para em seguida se afundar numa ilusão de superioridade, como se elas, meros mortais, tivessem a resposta de tudo. Querem mais um exemplo muito idiota disso e que a maioria das pessoas fazem: dizer: eu acredito em Deus da minha maneira. Meu amigo, minha amiga, com todo respeito, se você acredita em Deus da sua maneira, logo você basicamente está seguindo tudo que você acha que é errado e que é certo. Você não está seguindo nenhum dogma, você não está se dobrando para nenhum Deus. Você foi egoísta o suficiente para se tornar o seu próprio Deus, como se você soubesse de tudo que é certo e errado. E eu só tô dando esse exemplo em específico aqui agora para mostrar o quanto o ser humano pode ser egoísta sem nem perceber. É muito difícil você ouvir alguém dizendo: olha,
Eu não sei, mas você parece ter propriedade no assunto e eu gostaria de ouvir o que você tem para me dizer. Ou no mínimo, mesmo quando você não concorde com uma pessoa, chegar nela e dizer: olha, eu não concordo com você, mas eu preciso estudar mais um pouco antes de entrar nesse debate contigo. O egoísmo não deixa a gente dizer esse tipo de coisa. Mais difícil ainda é você ver alguém admitindo que estava errado e pedindo desculpa. Isso é algo que eu admiro muito, alguém reconhecendo os erros. Mas voltando ao assunto, o ser humano gosta muito de falar de si mesmo. Eu acho que, na minha opinião, para mim... Então, para concluir, o meu primeiro conselho é: estude sobre os assuntos que te interessam, principalmente se for um assunto complexo, e saiba que você sempre vai encontrar alguém que sabe mais do que você, mesmo que seja uma pessoa que discorde do que você fala. E quando encontrar alguém que saiba mais do que você, ou que te desarme nos argumentos, pare de falar "eu acho", "na minha opinião" ou "pra mim". Faça perguntas, aprenda a ouvir, aprenda a absorver, aprenda a aprender. E o segundo conselho está ligado justamente a isso de ouvir. Saiba ouvir críticas, mas não é para ouvir críticas de qualquer pessoa. Muita gente não sabe separar as coisas. Sabe aquele seu amigo que é desenrolado na balada e chega nas minas, se dá bem, enquanto você é uma pessoa mais tímida? Peça conselhos para ele sobre como ser mais espontâneo e se dar melhor nesse tipo de ambiente. Agora, você não vai pedir conselhos para esse cara sobre como estudar para o vestibular, se você sabe que as notas dele na época de escola eram péssimas. Você aí, senhorita, para de pedir conselho amoroso e ouvir a sua amiga que só se mete em namoro torto e relacionamento tóxico. Não é porque ela é a mais inteligente no trabalho que ela vai ser a mais inteligente em tudo. O ser humano é uma colcha de retalhos e precisamos buscar coisas diferentes em pessoas diferentes. Sabe aquela história do coach de vida financeira que vai te ensinar a ficar milionário, mas vai embora para casa dirigindo um Fiat Uno velho? Parece piada, mas é verdade. Tem gente que não consegue enxergar o quanto isso é ridículo, falando de forma aberta, e desculpa pela palavra, mas é ridículo. O que eu quero dizer com isso é que todos nós, enfim, para concluir, temos qualidades e defeitos e precisamos separar e reconhecer eles em nós mesmos e nas outras pessoas. Não deixe o seu ego extrapolar do peito e da garganta. Você com certeza pode acabar sendo um cara muito chato, pode acabar pagando mico ou ficar conhecido por aí por ser burro. Valeu? Lembre-se de passar lá na loja www.daddyjack.com.br. O frete é grátis em compras acima de R$200 para o sul e sudeste, de mais regiões frete grátis acima de 300. Além de receber um produto de qualidade, você me ajuda muito a manter os vídeos. Valeu? Espero te ver no próximo vídeo. Fui!